Isso aconteceu comigo no ano passado. Eu trabalhava em um posto de gasolina, o que sei que é muito comum para esse tipo de situação. No entanto, quando você realmente trabalha lá, nunca espera que algo assim aconteça. Naquela noite, estava chovendo lá fora. Não muito intensamente, mas o suficiente para ser desconfortável ficar do lado de fora sem nenhuma cobertura. Em condições climáticas como essa, havia menos pessoas entrando na loja de conveniência para pegar lanches ou bebidas. Meu trabalho era basicamente monitorar o local. De vez em quando, eu dava uma volta pela loja para esticar as pernas e me manter acordado, mas passava a maior parte do tempo no meu celular. Enquanto eu olhava minhas redes sociais, ouvi de repente um barulho estranho vindo de fora. Era alguém batendo na porta de vidro. Levantei os olhos do meu celular e vi uma figura parada do lado de fora, sob a chuva. Era um homem, seu rosto oculto pelo capuz do casaco. Acenei mostrando que ele poderia entrar, já que a porta não estava trancada. No entanto, ele não se moveu. Continuou batendo na porta como se não me visse. Aproximei-me e abri a porta, cumprimentando-o. Ele não olhou para mim, mas caminhou direto até o balcão. Fiquei pensando o quão distraído esse cara parecia. Voltei ao balcão e o homem pediu um maço de cigarros e pagou em dinheiro. Depois, saiu. E foi quando eu olhei pela janela e notei que não havia carros na área de estacionamento ou perto das bombas de gasolina. O homem caminhou até a estrada e continuou andando pelo acostamento, debaixo da chuva, como se nada tivesse acontecido. Fiquei muito confuso. Teria sido menos estranho se ele tivesse comprado um galão de gasolina ou algo assim, presumindo que seu carro tivesse ficado sem combustível na estrada ou quebrado. Mas ele só comprou um maço de cigarros e saiu. Com nada melhor para fazer, isso foi tudo em que consegui pensar na próxima hora. Era apenas tão bizarro. Não cheguei a conclusões sensatas e continuei a arrumar alguns produtos para passar o tempo. Enquanto fazia isso, ouvi alguém batendo na porta novamente. Contornei a prateleira e vi o mesmo homem do lado de fora. Fui até a porta e a abri. "Você está bem?" Perguntei, mas ele não respondeu. Ofereci a ele o uso do telefone caso precisasse. Ele apontou para baixo da estrada. "Está ali na frente", disse ele. Estendi o pescoço para ver melhor, mas não consegui identificar nada à distância. No entanto, notei um galão de gasolina ao lado de uma das bombas. Ele apontou para o galão e disse: "Ajuda." Então concordei com a cabeça e saí da loja. Ele me entregou um cartão de crédito e eu comecei a encher o galão com gasolina. O homem ficou parado atrás de mim, parecendo tentar evitar meu olhar, o que me deixou desconfortável. Assim que o galão estava cheio, entreguei-o rapidamente e comecei a voltar. No entanto, o homem agarrou meu braço. Ele começou a falar rapidamente, mas eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Puxei o braço para me soltar e comecei a voltar para a loja. Mas então ele gritou algo como se estivesse falando com outra pessoa. Foi quando vi outro homem do outro lado do balcão empurrando coisas para dentro de uma mochila. Ele olhou para mim e, imediatamente, pulou por cima do balcão. Foi então que tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado no chão com uma dor de cabeça terrível. Sentia que apenas alguns minutos haviam se passado desde o incidente, quando percebi que o homem que estava atrás de mim me acertou na cabeça, provavelmente para ajudar seu comparsa a fugir. Chamei a polícia, que me levou para o hospital, mas não tive ferimentos graves, além de uma concussão e a necessidade de alguns pontos. A parte mais assustadora foi o sentimento de vulnerabilidade e vergonha que tive depois, como se tivesse sido facilmente enganado
permitindo a fuga deles. No entanto, estou grato por ter sido atingido na cabeça e desmaiado antes que algo pior acontecesse, porque as imagens das câmeras de segurança mostraram que o homem no interior da loja estava armado. Se eu tivesse tentado impedi-lo ou mostrado que era uma ameaça de alguma forma, poderia ter sido fatal. Minha atuação como jornalista investigativo me levou a um ponto crítico. Tinha recebido uma informação sobre algo importante ocorrendo na cidade e estava determinado a desvendá-lo. Mas naquela noite, tudo o que eu queria era uma pausa, uma noite de descanso. O relógio na parede mostrava que já eram quase meia-noite. Resolvi pegar um copo de vinho e me acomodar no sofá para ler um livro e esquecer dos problemas. Mas, assim que comecei, ouvi um barulho vindo do andar de cima, o som de passos. Claramente alguém estava na casa. Pensei inicialmente que poderia ser um de meus colegas de trabalho, mas logo descartei essa possibilidade. Me levantei em silêncio e me dirigi à cozinha, pegando uma faca do suporte. Os passos continuavam. Não eram aleatórios, parecia que quem quer que estivesse lá em cima estava procurando por algo. O medo começou a se instalar em mim. Tentei me lembrar se havia trancado todas as portas e janelas, mas minha mente estava confusa. Decidi que precisava subir e confrontar quem quer que fosse. No corredor, parei ao lado da escada e respirei fundo, tentando ouvir mais detalhes. Os passos pararam, porém um murmúrio suave e constante vinha do quarto principal. Com a faca firmemente em minha mão, comecei a subir os degraus. Cada passo parecia amplificar o medo e a tensão. Quando cheguei ao topo da escada, o murmúrio havia cessado. Abri a porta do meu quarto lentamente. O quarto estava escuro, mas a luz fraca da rua iluminava a janela, criando uma sombra na parede oposta. Uma figura estava parada perto da minha escrivaninha, remexendo nas minhas coisas. "Quem é você? O que quer aqui?" Perguntei, tentando disfarçar o tremor em minha voz. A figura se virou rapidamente e o brilho do seu olhar me atingiu. Era um homem que eu não reconheci. Ele parecia surpreso, mas ao mesmo tempo determinado. "Você não deveria estar aqui", ele disse com um tom de ameaça. "Deixe-me ir e prometo que nada acontecerá." "O que você quer?" insisti. Seu olhar se fixou na minha escrivaninha, repleta de documentos e fotos da investigação que eu realizava. "Isso não é da sua conta. Você está se metendo em coisas que não entende." Nesse momento, um trovão rugiu, iluminando o quarto brevemente. Pude ver mais detalhes do homem. Ele era magro, mas forte, e parecia ter um olhar de desespero. "Você trabalha para eles, não é?" eu perguntei, referindo-me à organização que eu estava investigando. Ele não respondeu. Em vez disso, avançou em minha direção. Lutei para me manter calmo, tentando pensar rapidamente em uma saída. No último segundo, desviei, usando a faca como proteção. Ele tropeçou, batendo em uma estante que caiu, espalhando livros por todo o chão. Aproveitei o momento de distração e corri para fora do quarto, trancando a porta atrás de mim. Meu coração estava acelerado e eu podia ouvir o homem do outro lado, tentando arrombar a porta. Sem perder tempo, desci as escadas, peguei meu celular e liguei para a polícia. Eles disseram que chegariam em 10 minutos. Pareceu uma eternidade. Fiquei na sala, esperando e ouvindo os barulhos do intruso tentando sair. Os trovões continuavam, como um som de fundo para essa noite de horror. E então, o silêncio. Os barulhos cessaram. A sirene da polícia finalmente soou, rompendo o silêncio. 2 policiais entraram e começaram a vasculhar a casa. Encontraram o intruso no banheiro do andar de cima
desacordado. Ele havia se ferido na queda com a estante. Mais tarde, soube que ele era um informante enviado para me intimidar e pegar os documentos que eu possuía. A organização que eu estava investigando estava tentando encobrir uma série de atividades ilegais. Ao olhar para trás, sinto uma mistura de gratidão e medo. Grato por estar vivo e por ter conseguido expor a verdade. Medo pelo que quase aconteceu. Estava dirigindo minha van de volta de uma entrega fora da cidade em uma noite chuvosa por volta das 23 horas. Geralmente, eu não trabalhava até tão tarde, mas de tempos em tempos havia entregas que precisavam ser feitas após o horário de funcionamento da loja, ou seja, após as 22 horas. As lojas para as quais eu fazia entregas estavam distantes entre si. Por isso, a maior parte da viagem era em rodovias monótonas. Enquanto seguia pela estrada, vi faróis à frente. Mesmo indo na velocidade permitida, alcancei-os rapidamente. Eram faróis de uma velha caminhonete que estava dirigindo muito devagar à minha frente. Parecia que o motorista temia derrapar na estrada molhada e sua velocidade estava muito baixa. Depois de 1 minuto, comecei a ficar impaciente e procurei uma chance de ultrapassá-lo. Acelerei um pouco, acionando minha seta para indicar minha intenção de ultrapassagem. No entanto, antes de eu executar a manobra, a caminhonete perdeu o controle de repente e saiu da estrada. Parei minha van imediatamente, olhando pela janela lateral, preocupado com o que tinha acontecido. A caminhonete quase colidiu com algumas árvores e acabou descendo uma ladeira, ficando presa. Embora não fosse minha culpa de forma alguma, senti pena e não pude deixá-lo lá sem pelo menos chamar ajuda. Tentei ligar para a emergência, mas não havia sinal de celular. Depois de alguns minutos, sem ver nenhuma movimentação ao redor da caminhonete, comecei a ficar ainda mais nervoso e decidi sair da minha van para verificar o que estava acontecendo. Sob a chuva fria, caminhei pela lateral da estrada até onde a caminhonete estava. A caminhonete estava presa em alguns arbustos, mas não parecia muito danificada. Aproximei-me da porta do motorista, que estava embaçada, e bati nela antes de abri-la. Dentro da caminhonete, vi um homem sentado no banco do motorista, tentando desesperadamente fazer o veículo funcionar. Perguntei se ele estava bem e se precisava de ajuda. Ele olhou para cima sem dizer uma palavra por alguns segundos, antes de responder que queria uma carona. Expliquei que poderia levá-lo até o posto de gasolina mais próximo, onde ele poderia pedir ajuda, mas que não poderia ir mais longe do que isso. Após alguma reflexão, ele concordou com minha oferta e saiu da caminhonete. Eu o conduzi de volta à minha van. Mesmo sob a chuva, ele caminhava lentamente e parecia estar observando cada um dos meus movimentos com atenção. Toda vez que eu olhava para trás, ele estava me encarando, sem sorrir nem franzir a testa, apenas olhando. Isso me deixou desconfortável, mas talvez ele estivesse apenas se certificando de que eu não era uma ameaça. Ambos entramos na minha van e eu comecei a dirigir em direção ao posto de gasolina mais próximo, embora não soubesse exatamente onde ele ficava, mas calculava que não deveria estar a mais de 80 a 96 quilômetros de distância. No início da viagem, tentei fazer alguma conversa fiada, mas o homem não respondia muito. Talvez ele estivesse com dor de cabeça devido ao acidente, mas o silêncio estava ficando constrangedor. De vez em quando percebia o homem me observando atentamente, sem qualquer expressão. Comecei a me perguntar quem era aquele homem que eu tinha escolhido dar uma carona. Felizmente, em breve avistei as luzes de uma pequena cidade à frente.
À medida que nos aproximávamos, o homem começou a agir de forma ainda mais estranha, olhando constantemente ao redor, dentro do carro e para fora das janelas. Ao parar no posto de gasolina, notei que ele estava visivelmente tenso. Perguntei se precisava de mais alguma coisa, mas ele não respondeu e parecia distraído. Tentei quebrar o silêncio, dizendo que voltaria para a estrada, mas ele deu mais uma olhada ao redor e, de repente, se lançou contra mim, empurrando-me com força contra a porta da van e começando a me socar. Fiquei atordoado e tentando abrir a porta para sair, mas nesse momento a porta do passageiro se abriu e o homem foi puxado para longe de mim. Ainda tentando recuperar o fôlego e entender o que estava acontecendo, olhei para fora da van. Havia 2 carros de polícia e alguns policiais segurando o homem no chão. Eles me resgataram do ataque e eu fiquei grato por eles terem chegado a tempo. Descobri depois que o homem estava fugindo da polícia por um crime grave em um veículo roubado. Quando a polícia encontrou a caminhonete na estrada, eles chamaram reforços e estavam esperando por ele no posto de gasolina. Eles não sabiam que ele estava comigo quando parei ali. A experiência foi aterrorizante e eu não tinha ideia do perigo que realmente estava correndo. Se os policiais não tivessem chegado a tempo, não sei se estaria aqui agora. Eu havia alugado uma casa afastada da cidade com o valor do aluguel muito pequeno, cercada por florestas densas e com um histórico peculiar. Era dito que o último inquilino havia desaparecido sem deixar rastros. Mas não dei muita importância, pois pareciam ser apenas boatos. A noite chegou e com ela a chuva. Começou como um leve som de gotas caindo no telhado e logo se transformou em um estrondo. Estava sentado no sofá da sala, mergulhado em um livro, quando o som da campainha me tirou de meus pensamentos. Achei estranho, pois a casa era remota e eu não esperava visitas. Com cautela, caminhei até a porta e espreitei pela janela. Não havia ninguém lá. Atribuí o som à minha imaginação e retornei ao meu livro. Contudo, a campainha soou novamente, desta vez mais insistente. Levantei-me e abri a porta, mas mais uma vez encontrei apenas a noite escura e a chuva que caía incessantemente. Inquieto, fechei e tranquei a porta. Estava prestes a retornar ao meu livro quando notei um papel molhado no chão. Peguei-o e, com dificuldade, li. Não olhe para trás. O ar ficou pesado. Uma sensação de pavor me envolveu. Contrariando o aviso, virei-me rapidamente, mas não havia nada atrás de mim. Apenas o silêncio perturbador da casa. Decidi verificar toda a casa. Fui de cômodo em cômodo com uma lanterna em mãos, mas não encontrei nada de anormal. Estava prestes a atribuir tudo à minha imaginação fértil quando ouvi um som vindo do porão. Era uma espécie de arranhão, seguido por um sussurro quase inaudível. Mesmo relutante, sabia que tinha que investigar. Desci os degraus lentamente. A atmosfera do porão era mais fria e densa. Apontei a lanterna em todas as direções e então vi uma figura. No canto mais distante do porão havia uma mulher. Seus cabelos eram longos e bagunçados, cobrindo o rosto. Ela estava parada, de costas para mim, vestindo uma roupa rasgada e com marcas de sangue. Seu sussurro se tornou mais audível e pude identificar o que ela dizia repetidamente. Por que você veio? Engolindo o medo, perguntei. Quem é você? Ela parou de sussurrar e por um momento reinou um silêncio absoluto. Lentamente a mulher começou a se virar, mas em vez de um rosto humano, tudo o que vi foram 2 cavidades escuras onde deveriam estar os olhos e sua boca. Ela começou a avançar em minha direção.
Seus passos, embora lentos, eram constantes. Em pânico, tentei correr, mas meus pés estavam presos ao chão, como se a escuridão do porão tivesse se transformado em uma substância pegajosa. A cada passo que a figura dava em minha direção, sentia o ar ao meu redor se tornar mais frio e o peso da desesperança me envolver. A única saída parecia ser uma pequena janela no alto do porão. Com um esforço sobre-humano, consegui me libertar e corri para a janela, abrindo-a e subindo para fora. Rastejei um pouco na grama molhada para sair da janela do porão. Havia sentido algo nas minhas pernas naquele momento, contudo consegui sair para fora. A chuva estava encharcando meu corpo. Corri pela floresta, sem olhar para trás, até chegar à estrada principal, onde fui encontrado por um motorista que passava. Expliquei o ocorrido e, com um olhar preocupado, ele me contou que a casa estava abandonada há anos devido ao misterioso desaparecimento do último inquilino. Ele me levou de volta à cidade e prometi a mim mesmo nunca mais retornar àquela casa. Meu colega de quarto estava viajando naquela semana, deixando a casa toda para mim. Era o período de férias, então minhas aulas na faculdade também estavam suspensas. Eu não tinha planos e realmente nada que precisasse fazer. Na segunda-feira, fiquei basicamente preso dentro de casa devido a uma tempestade enorme que atingiu nossa cidade. Embora isso fosse comum nesta época do ano, parecia sempre piorar a cada ocorrência. As árvores pareciam que iam voar e a casa tremia e rangia sem parar. Como era impossível dormir com tanto barulho, decidi ficar acordado. Liguei o Xbox e comecei a jogar, continuando por mais de 1 hora, provavelmente até às 23 horas, quando a campainha tocou. Interrompi o jogo e me levantei surpreso. Com a tempestade lá fora, quem tocaria a campainha a essa hora? Fui até a porta da frente. Abri a porta e fui recebido imediatamente pelo vento e pela chuva. Mas, olhando ao redor, não vi ninguém. Fechei a porta, pensando se o vento poderia ter acionado a campainha, mesmo que parecesse improvável. Mas, naquele momento, essa era a única explicação que vinha à minha mente. Voltei ao meu jogo, mas apenas alguns minutos depois, ouvi um grande estrondo no quintal. Coisas caindo e se quebrando. Corri até a porta dos fundos e encontrei tudo espalhado pelo quintal, sendo soprado pelo vento. Coloquei rapidamente os meus sapatos e saí. Comecei a arrumar os móveis, encostando-os na parede da casa. O vento estava tão forte que chegava a doer quando a água da chuva batia no meu rosto. Estava me esforçando ao máximo quando avistei alguém. Essa pessoa estava parada na beira do quintal, observando-me. Olhei para ela por um momento, mas depois peguei a última peça de mobiliário e corri para dentro para escapar da chuva. Olhei pela porta dos fundos enquanto me secava, mas a pessoa havia desaparecido. Entre o incidente da campainha e o mobiliário, comecei a ficar um pouco nervoso. Sentei-me na sala de estar, desta vez apenas mexendo no meu celular, porque estava cansado de ser interrompido. Depois de um tempo, comecei a lutar para manter os olhos abertos. Peguei um cobertor e deitei no sofá. Não tinha vontade de subir as escadas, e a tempestade estava muito mais barulhenta lá em cima de qualquer maneira. Levou algum tempo, mas eventualmente acabei adormecendo. Algumas horas depois, ainda bem no meio da noite, acordei com uma súbita rajada de vento forte que sacudiu a casa. Puxei o cobertor para o lado e me sentei, colocando os pés no chão para levantar e verificar o mobiliário. No entanto, assim que fiz isso, senti que estavam molhados. Isso me acordou imediatamente. Olhei para baixo e vi uma poça no chão, bem ao lado do sofá.
Então vi outra e outra, todas alinhadas pelo chão. Nas poças havia pegadas de lama de sapatos. Levantei-me rapidamente e corri para o canto da sala, meu coração batendo forte no peito. Por um momento, tudo o que ouvi foi o vento lá fora. Com cautela, decidi seguir as pegadas. Elas levavam por toda a casa, tanto no andar de cima quanto no de baixo. Mas era claro que alguém havia entrado pela porta dos fundos que, estupidamente, eu esqueci de trancar quando saí para arrumar o mobiliário. Tranquei a porta imediatamente e peguei meu telefone para ligar para o 190. No entanto, uma terrível ideia me ocorreu. E se a pessoa ainda estivesse dentro de casa? Fiquei em silêncio e me refugiei no canto mais distante da casa, aguardando a polícia. Quando eles finalmente chegaram, investigaram a casa, mas não encontraram ninguém lá dentro. Disseram que parecia ser um ataque pessoal, já que nada estava faltando e a pessoa estava claramente focada na minha casa em particular. No entanto, eles também notaram que a pessoa se aproximou de mim enquanto eu dormia e aparentemente não fez nada além de me observar, o que era extremamente assustador, embora não fizesse muito sentido. Se eles quisessem fazer algo comigo, poderiam ter feito naquele momento. Pensando em tudo, comecei a suspeitar que o intruso talvez estivesse atrás do meu colega de quarto. Ele entrou, me viu dormindo, vasculhou a casa e saiu. Se essa realmente foi uma investida pessoal, e se meu colega estivesse em casa, a situação poderia ter sido drasticamente diferente. Nunca esquecerei daquele caso em particular. Meu nome é Fernanda e sou policial há quase 2 décadas em São Paulo. Vi muito ao longo dos anos, mas aquele mês de julho ele ainda me tira o sono. Tudo começou com um telefonema. Alô? Por favor, você precisa me ajudar. A voz feminina no telefone estava quebrada pelo pânico. Mantenha a calma, senhora. Pode me dizer o que aconteceu? Eu não sei onde estou. Fui sequestrada. A última coisa que me lembro é de estar no estacionamento do shopping e agora estou em um quarto escuro, trancada. Eu senti meu coração disparar. Sequestros não eram incomuns na cidade e raramente recebíamos ligações diretas das vítimas. Tente não fazer barulho. Estamos rastreando sua ligação agora. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto esperávamos. Então, o técnico gritou que tinha conseguido rastrear a ligação. Era de um prédio abandonado nos arredores da cidade. Rapidamente formamos uma equipe e partimos. A adrenalina percorria meu corpo. Durante o trajeto, tentamos manter a mulher na linha, acalmando-a e garantindo que a ajuda estava a caminho. Ao chegarmos no local, senti uma sensação esmagadora de medo. O prédio estava em ruínas, janelas quebradas e o mato crescia por todo lugar, como se a natureza tentasse retomar o que era seu. Entramos cuidadosamente com armas em punho, lanternas iluminando os corredores escuros. A sensação de que algo estava errado era inegável. Procuramos por mais de 1 hora, chamando pelo nome da mulher, Carla, como havíamos descoberto durante a ligação, mas não encontramos nada. Estávamos prestes a desistir quando um de nossos policiais, Roberto, encontrou uma porta no subsolo. Ao abrirmos, revelou-se um quarto escuro, e lá estava ela, amarrada, visivelmente traumatizada, mas viva. O alívio foi indescritível, mas nossa missão ainda não havia terminado. O sequestrador não estava lá. Carla foi levada ao hospital e prestou seu depoimento. Ela contou que, enquanto estava trancada, podia ouvir passos e sussurros. Era como se o sequestrador falasse com alguém, mas ela nunca ouviu uma segunda voz.
Com base em sua descrição e em algumas evidências que encontramos no quarto, começamos a investigação. O que descobrimos nos próximos dias foi ainda mais perturbador. O sequestrador era, na verdade, um ex-policial chamado Maurício. Ele tinha sido despedido por comportamento errático e violento. Aparentemente, Maurício tinha uma obsessão com sua antiga carreira e, em sua mente perturbada, criou um jogo macabro onde salvaria suas vítimas de situações que ele mesmo havia criado. Descobrimos que Carla não foi sua primeira vítima. Havia outras mulheres antes dela, todas salvas por Maurício, mas sempre que ele fazia isso, ele as trancava de novo no mesmo local e torturava elas. Era como se ele precisasse ser o herói de sua própria história distorcida. O cerco a Maurício foi intenso. Sabíamos que ele estava se tornando cada vez mais instável e que Carla poderia não ser a última vítima. Durante semanas, rastreamos seus movimentos, até que finalmente o encurralamos. A prisão foi violenta. Maurício estava armado e não tinha intenção de ser preso. Ele foi morto no confronto. No final, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por termos posto fim àqueles sequestros macabros, mas tristeza pelo caminho que Maurício escolheu seguir. Aquele caso serviu como um lembrete doloroso de que, às vezes, o mal pode estar mais perto do que imaginamos. Há 20 anos fui para a prisão pelo desaparecimento do meu melhor amigo. Quando isso aconteceu, eu tentei explicar exatamente como as coisas aconteceram, mas ninguém acreditou em mim. Eventualmente, cedi às pressões dos meus interrogadores e confessei a versão deles dos eventos e me declarei sem contestação às acusações. Agora que estou finalmente livre, mesmo que a vida que eu costumava ter não exista mais, finalmente sou capaz de compartilhar a verdadeira história. Seu nome era Benedito e crescemos juntos. Nenhum de nós era estranho ao crime. A maior parte do que fazíamos era coisas pequenas. Nunca roubamos ou matamos ninguém, mas tínhamos nossos hábitos e nossos esquemas. Para ser honesto, não fazíamos nada disso porque precisávamos. Ambos vínhamos de famílias estáveis e simplesmente achávamos divertido quebrar as regras de vez em quando. Uma coisa que particularmente gostávamos de fazer juntos era invadir canteiros de obras e prédios abandonados. Adquirimos confiança com isso e nunca fomos pegos. Bem, isso foi até invadirmos a delegacia de polícia abandonada. O departamento de polícia acabara de construir uma nova delegacia, a poucos quilômetros da antiga, construída nos anos 50, que já estava completamente desatualizada em relação ao tamanho da cidade há anos. Isso significava que havia um prédio de 60 anos, com muita história obscura que não estava completamente abandonado. Benedito e eu não conseguimos resistir. Ele comprou uma câmera Polaroid falsa para capturar algumas imagens sinistras, e nós usamos mochilas vazias para recolher objetos antigos. Entrar foi fácil. A cerca tinha arame farpado, então cortamos a corrente no portão e passamos. Em seguida, destruímos as fechaduras da porta da frente, que não tinha nenhum alarme. Imediatamente, nos sentimos como crianças em uma loja de doces ilegal. Vasculhamos os registros antigos na estação de reserva, bagunçamos o gabinete e tentamos encontrar armas abandonadas no arsenal, mas tudo o que encontramos foram alguns cacetetes. Então, encontramos as celas. Havia 4 delas alinhadas em uma parede, com grades de aço clássicas. Na parede distante estavam as chaves das celas, penduradas em um gancho. Benedito e eu começamos a rir como crianças, pensando em tudo o que poderíamos fazer com aquele espaço. Decidimos brincar de polícia e ladrão,
onde um de nós trancaria o outro na cela e fingiria ser um delegado durão. Desafiamos um ao outro em pedra, papel e tesoura para ver quem seria quem. E eu ganhei então, é claro. Eu quis ser o policial. Comecei imediatamente a interpretar o personagem e ordenei ao criminoso, Benedito, que fingisse estar algemado e entrasse na cela. Então, fechei a grade atrás dele e a tranquei com as chaves. Eu podia perceber que Benedito estava um pouco preocupado que eu pudesse deixá-lo intencionalmente na cela, mas ele tentou esconder isso e manteve a brincadeira. Éramos amigos de longa data, então eu sabia que ele confiava em mim. Eu queria brincar com ele. Então disse para ele se divertir e saí. Fui até o escritório e estiquei as pernas sobre a mesa. Algum tempo depois, Benedito começou a gritar como um presidiário. "Melhor você me soltar, maldito porco!" Ele gritou, sua voz ecoando pelos corredores de bloco de concreto. "Calado, desperdício de carne! Você sairá quando puder pagar sua conta!" Gritei de volta, sorrindo um pouco. "Você não me deu fiança, seu bastardo!" reclamou Benedito, rindo um pouco. "Você não pode provar isso. Pelo menos ainda não." Gritei. E por um momento, Benedito não respondeu. Mas então, do nada, ele abandonou a atuação. "Estou falando sério, cara. Me deixe sair, por favor. Não aguento mais ficar aqui dentro." Seu tom de voz deu um calafrio na minha espinha. Eu sabia que ele estava falando sério. Então levantei da mesa e corri pelo corredor para destrancar a cela e soltá-lo. Mas quando cheguei lá, ele tinha sumido. A porta da cela ainda estava trancada, mas Benedito tinha desaparecido. Comecei a entrar em pânico, então abri a porta e entrei para ver se ele estava se escondendo embaixo da cama, mas ele não estava em lugar algum. "Benedito!" gritei. "Onde você está?" Não houve resposta, apenas o eco da minha própria voz. Em seguida, ouvi o som da porta deslizando para fechar atrás de mim. Corri até a porta e coloquei a mão no caminho no último segundo, fazendo a porta esmagar meu pulso. Gemi de dor e depois consegui abrir a porta, mas por algum motivo era como se alguém estivesse lutando contra mim, tentando fechá-la. Quando finalmente consegui me libertar, estava cheio de medo e adrenalina. Nem mesmo fui procurar Benedito. Sempre concordamos que, se algo desse errado, cuidaríamos de nós mesmos e nos encontraríamos mais tarde. Mas Benedito nunca apareceu. Dias se passaram, depois semanas. A investigação policial sobre seu desaparecimento me levou diretamente, e a partir daí, você já pode imaginar como a história terminou. Fui acusado por isso, e mesmo sabendo que não sou culpado, sempre acreditei que não há mais ninguém neste plano de existência que deveria ter assumido a culpa. O que quer que tenha acontecido com ele quase aconteceu comigo também. Às vezes, desejo que tivesse acontecido. As luzes da delegacia de São Mateus piscaram 3 vezes antes de se apagarem completamente. Eu olhei para o relógio de parede que indicava 23h47. A escuridão rapidamente tomou conta, com apenas o brilho fraco das luzes de emergência iluminando o corredor. Eu era o único na delegacia naquela noite. Estava fazendo horas extras para finalizar alguns relatórios pendentes. O silêncio, quebrado apenas pelo zumbido das luzes de emergência e pelo ocasional gotejar de água de uma torneira mal fechada. Decidi verificar o disjuntor na parte de trás do prédio, pensando que talvez fosse apenas uma falha temporária. Peguei minha lanterna e comecei a me mover pelo corredor escuro. A atmosfera era opressora, como se a escuridão fosse uma entidade viva
que se movia ao meu redor. Ao passar pela sala de evidências, ouvi um barulho, um som de algo se arrastando no chão. Parei no lugar, a lanterna iluminando a porta fechada da sala. Por um momento, pensei ter visto a sombra de alguém se movendo por detrás da porta de vidro. Tem alguém aí? Chamei, tentando esconder o tremor na minha voz. Sem resposta. Com cautela, abri a porta e iluminei o interior da sala. Vazia. No entanto, uma das janelas estava aberta, as cortinas balançando levemente com a brisa da noite. Fechei a janela e, tentando manter a calma, continuei meu caminho até o disjuntor. A cada passo, sentia que estava sendo observado, como se olhos invisíveis estivessem fixos em mim. Ao chegar ao disjuntor, notei que nada estava fora do lugar. Os fusíveis estavam intactos e nada parecia queimado. Por que então as luzes tinham se apagado? Retornando à minha mesa, decidi ligar para a companhia elétrica. Antes que pudesse pegar o telefone, ouvi um grito distante vindo da cela de detenção. Meu coração disparou. Não havia ninguém detido aquela noite. Corri em direção às celas, minha lanterna varrendo o corredor à frente. Ao chegar, encontrei todas as celas vazias, mas, para meu horror, na última cela, havia uma mensagem escrita na parede com algo que parecia ser tinta vermelha. Você não está sozinho. Desesperado, corri de volta à minha mesa, pegando meu rádio para chamar reforços. Mas ao tentar transmitir, apenas um chiado era audível. O rádio estava sem sinal. Foi então que ouvi passos, lentos, deliberados, vindos na minha direção. As sombras pareciam se mover, convergindo em uma única figura que se aproximava, iluminada apenas pela luz fraca do corredor. Quando a figura emergiu das sombras, reconheci-o imediatamente. Era Marcos, um colega policial que havia desaparecido durante uma operação 2 meses antes. Mas ele estava diferente. Seus olhos estavam vazios, sua pele pálida e uma expressão assustadora em seu rosto. Ele se aproximou, seu olhar fixo em mim. "Por que você não me ajudou?" Ele sussurrou, sua voz um mero sopro. Antes que eu pudesse responder, as luzes da delegacia se acenderam de repente. Marcos havia desaparecido como se nunca estivesse estado ali. Tremendo, corri para fora da delegacia, tomando ar fresco e tentando entender o que havia acontecido. No dia seguinte, uma equipe foi enviada para verificar a delegacia. Não encontraram evidências de invasão ou de qualquer anormalidade. A única coisa fora do lugar era a mensagem na cela, que talvez já estivesse ali há algum tempo. Nunca soube o que realmente aconteceu naquela noite. Talvez tenha sido o estresse, talvez foi minha mente confusa. Mas uma coisa é certa, nunca mais fiz horas extras naquela delegacia. Durante minha carreira como policial nos Estados Unidos, vi e vivi mais do que minha cota justa de coisas perturbadoras e traumatizantes. Claro, nunca consegui compartilhar minhas experiências com muitas pessoas, exceto minha esposa e alguns membros da corporação. Mas agora que estou aposentado, decidi escrever sobre aquelas que mais me marcaram ao longo dos anos. Houve um dia no trabalho que não era uma chamada que não esperávamos, não surgiu do nada. Na verdade, a maioria de nós estava ansiosa para resolver esse problema havia meses, mas fomos forçados a esperar por um mandado. Era uma casa abandonada em um dos bairros que patrulhávamos. Os proprietários da casa morreram e não deixaram a propriedade para ninguém. Então ela foi tomada pelo banco, que não a tocou por tempo demais, até finalmente decidir demolir quando estava prestes a desabar por conta própria.
Obtivemos o mandado para a operação com base no depoimento do empreiteiro, que havia entrado na casa para uma inspeção pré-demolição e veio correndo para a delegacia, parecendo que tinha visto um fantasma. Pelo que o inspetor disse, todos nós tínhamos a mesma ideia do que encontraríamos. Superficialmente, era obviamente uma típica casa de tráfico de drogas. Esperávamos encontrar todos os tipos de drogas, ocupantes ilegais e armas de fogo ilegais, o que de fato encontramos. Portanto, nos preparamos para fazer prisões da melhor maneira possível. No entanto, nunca poderíamos estar prontos para a extensão completa do que descobrimos. Cercamos a casa com cerca de 8 viaturas policiais e uma van da SWAT do condado vizinho. Era pleno dia, mas nenhum dos ocupantes sequer notou o que estava acontecendo do lado de fora. Eu não estava na linha de frente, mas estavam alguns homens atrás dos membros da SWAT que anunciaram nossa presença na porta antes de arrombá-la. Deixamos eles cerca de 15 segundos de aviso, da primeira voz à porta sendo arrombada. Mas foi tempo suficiente para que vários ocupantes se levantassem e corressem para a porta dos fundos. Naturalmente, tínhamos oficiais esperando para detê-los. Os homens da SWAT entraram e assustaram qualquer um dos demais que estava pensando em resistir. Quando entrei, havia cerca de uma dúzia de pessoas no primeiro andar da casa, todos no chão e já imobilizados. No entanto, ainda não era hora de algemá-los e retirá-los do local. A tarefa de mobilizá-los com laços de plástico ficou a cargo dos oficiais que vieram depois de mim, pois, embora o primeiro andar estivesse seguro, a casa ainda não estava completamente limpa. Havia um porão. Enquanto os outros limpavam o primeiro andar, eu apoiei a equipe da SWAT com outro policial, meu parceiro na época. Os homens da SWAT continuaram sua marcha e desceram as escadas em direção ao espaço abaixo da casa. Lembro-me que meu coração estava acelerado o tempo todo, como em qualquer outra operação de alta intensidade como essa. A sensação de suor encharcando minhas roupas era grande, e também era como se eu pudesse enxergar 360 graus ao meu redor. No entanto, houve uma mudança distinta no ar, à medida que descia aqueles degraus, e a equipe da SWAT também a sentiu. Diminuíram notavelmente o passo enquanto descíamos. Os pelos do pescoço se eriçaram e percebi o silêncio sinistro do espaço para onde eu estava indo, que só era interrompido pelo barulho lá de cima. Um cheiro forte, na verdade, um fedor, começou a dominar o ambiente. Era tão característico que eu não queria admitir que sabia exatamente o que era. Por um momento, tentei afastar esse pensamento da minha mente. A equipe da SWAT começou a gritar com alguém e percebi que havia um homem tentando escapar do porão por uma das janelas de fuga, mas ele estava muito acima do peso para passar rápido o suficiente. Antes que ele pudesse soltar a parte do meio presa, corri até ele e, com a ajuda do meu parceiro, o puxei pelo colarinho, fazendo-o cair no chão, onde imediatamente amarramos suas mãos e pés de acordo com o protocolo. Após alguns segundos, foi dado o sinal de tudo limpo. Era hora de começar a retirar os detidos e iniciar a investigação. Naquele exato momento, eu estava me distraindo do que já sabia, reclamando com meu parceiro sobre ter que, eventualmente, levar o homem gordo que acabamos de prender escada acima. Mas ele nem teve tempo de responder. Ao lado, um dos membros da SWAT começou a surtar, gritando e xingando, e de repente correu na direção dos homens mobilizados, pegou um deles pelo colarinho e gritou em seu rosto: "O que diabos há de errado com você?" Ouvi-o rosnar quase como se estivesse prestes a chorar. Mas o homem gordo não respondeu. Meu parceiro e eu ficamos atordoados por alguns segundos cruciais e não fizemos nada.
Eu sabia que ambos estávamos pensando: o que poderia levar um cara como aquele, que era praticamente um soldado treinado, a surtar daquele jeito? Logo, o homem gordo, com sangue escorrendo do nariz, cuspiu no rosto do membro da SWAT, embaçando a viseira em um instante. O membro da SWAT reagiu e atingiu o homem na cabeça com a coronha do rifle, o incapacitando completamente. Tenho certeza de que ele teria continuado e batido até a morte se o resto da equipe da SWAT não tivesse corrido para detê-lo. Foi nesse momento que comecei a sentir um tremor inquietante nos joelhos e soube que logo teria que aceitar a verdade sobre o que desencadeou a raiva daquele homem. Aquele cheiro que eu havia notado antes, eu estava começando a ficar bastante familiarizado com ele. Meu primeiro filho havia nascido alguns meses antes, e o odor característico de fezes de bebê é inconfundível. A equipe da SWAT escoltou o colega descontrolado de volta para cima da escada, e meu parceiro e eu ficamos sozinhos com o homem inconsciente que tínhamos acabado de prender. Foi então que nosso entorno entrou em foco. Por toda parte havia berços, 6 deles, alinhados contra as paredes do porão abarrotado. No horror, olhamos para dentro deles e o que vimos me assombra até hoje. Cada um dos berços continha crianças, mais de uma em alguns deles, variando de bebês a crianças pequenas. Estavam todas em terrível sofrimento e cobertas de fezes. A razão pela qual não as tínhamos ouvido chorar na confusão da operação era porque todas e cada uma delas estavam, sem exceção, amordaçadas por chupetas presas tão firmemente que cortavam suas peles em alguns casos. Algumas delas também estavam amarradas com elásticos. Senti imediatamente uma tontura tão intensa que quase não conseguia continuar de pé. Eu queria desesperadamente acreditar que o que estava vendo não podia ser real. Escutei vagamente meu parceiro pedindo reforços, mas esqueci da minha função. Tudo o que consegui pensar foi em pegar o bebê que estava se contorcendo tão desamparadamente diante de mim e remover a chupeta para que finalmente conseguisse chorar através de seu sofrimento imenso. Eu o segurei nos braços e tentei consolá-lo. Foi essa cena e esse som que muitos dos meus colegas da polícia viram quando desceram correndo as escadas. Durante a investigação, descobriu-se que muitos dos viciados em drogas que ocupavam aquela casa haviam criado uma espécie de creche torcida e horrendamente negligente para seus filhos indesejados, para que pudessem ficar chapados em paz. Todas as crianças foram colocadas no sistema de acolhimento e nenhum de nós as viu novamente. Mas sei com certeza que cada um de nós tem se perguntado sobre o destino delas todos os dias desde então. Era inegável. Havia algo sensacional naquele novo apartamento. Talvez fosse a expectativa da mudança, a sensação de renovação, ou simplesmente o aroma de tinta fresca ainda impregnado nas paredes. Tinha alugado aquele espaço um pouco longe da cidade, fugindo dos preços exorbitantes dos bairros mais novos e dos prédios reluzentes. Era um apartamento simples, num prédio antigo, mas com um charme sem igual. Na primeira semana, fui consumida pela rotina de organizar a mudança e arrumar a mobília. No entanto, na segunda semana, depois de finalmente me estabelecer, comecei a perceber pequenas peculiaridades. A primeira delas foi o som. Eu ouvia passos no corredor, mas sempre que abria a porta, encontrava o espaço vazio. Atribuí isso ao eco do prédio por ser antigo ou à movimentação dos vizinhos. Mas à medida que os dias passavam, esses ruídos ficavam mais frequentes e próximos. Uma noite, voltando do trabalho, encontrei minha porta entreaberta. Congelei.
Estava certa de tê-la fechado ao sair pela manhã. Com cautela, empurrei a porta, revelando um interior intocado. Nada havia sido roubado ou revirado, e estava tudo em silêncio, com uma sensação de desconforto aparecendo em mim. Rapidamente, travei a porta e fiz uma vistoria em cada cômodo, mas nada estava fora do lugar. No dia seguinte, comprei fechaduras extras e instalei uma câmera de segurança na entrada. Se alguém estivesse invadindo minha casa, eu capturaria a prova. A semana seguinte foi tranquila, sem incidentes. Até que, numa sexta-feira, depois de um dia exaustivo, entrei em casa e me deparei com todas as luzes acesas. Fui até o quarto e vi que minhas roupas estavam espalhadas por toda parte. Alguém havia vasculhado minhas coisas. Fui tomada por uma sensação de pânico e cada sombra parecia esconder uma ameaça. Fui até a sala para revisar as gravações da câmera. No vídeo, vi um homem com roupas desgastadas e um capuz cobrindo o rosto, parado diante da minha porta por horas, apenas observando. Ele segurava algo em suas mãos, que logo identifiquei como um tipo de chave mestra. Observando a câmera, ele sussurrou algo inaudível e depois entrou. Senti meu coração acelerar. Precisava sair dali e chamar a polícia. Porém, quando me virei, deparei-me com uma figura parada na entrada da sala. Era o homem do vídeo. Ele me observava com um olhar frio, e a luz fraca revelava um sorriso torto em seu rosto. Corri em direção à janela, desesperada para escapar. O homem avançou em minha direção, mas tropeçou em uma pilha de livros, dando-me tempo para me trancar no banheiro. Lá dentro, podia ouvir seus passos se aproximando e sua respiração ofegante. Ele começou a bater na porta enquanto eu tentava freneticamente ligar para a polícia. Finalmente, consegui uma ligação. O homem parou de bater na porta e foi para a sala, sentando no sofá esperando por algo. Então, em poucos minutos, as sirenes se aproximavam. Olhando na fechadura do banheiro, pude ver o homem dar um salto assustado e saindo rapidamente da minha sala para fora do meu apartamento. Quando a polícia chegou, o homem já havia fugido. Eles realizaram uma busca, mas não encontraram vestígios do invasor. Nos dias que se seguiram, mal conseguia dormir, sempre temendo que ele retornasse. Decidi mudar-me novamente, procurando um lugar mais seguro. O terror daquela noite nunca me deixou. E mesmo que o tempo passe e as cicatrizes se curem, o medo de abrir minha porta e encontrar o desconhecido à espera sempre estará presente. Meu nome é André e moro no sul do Brasil. Isso aconteceu comigo há apenas algumas noites e ainda está muito fresco na minha mente. Era 11h30 da noite, mais ou menos, eu acredito. Eu estava deitado na minha cama ouvindo algumas músicas para dormir, já que tenho insônia. E ouvir músicas me ajuda a dormir mais rápido. De repente, vi um feixe de luz de lanterna entrando pela minha janela, que fica na parte de trás da minha cama. No início pensei que fosse apenas o guarda de segurança, que vigia minha pequena vila isolada. Mas aquele feixe de luz era persistente. Isso continuou por mais 3 minutos ou algo assim, com cada janela passando uma quantidade considerável de luz para dentro. Depois de um tempo, ouvi o som de passos se aproximando da minha porta. Como eu estava agora no corredor tentando dormir no sofá, eu pausei a música e olhei pela grande janela vertical que dava para ver o exterior da minha casa. Segurei minha capa de AirPods em choque quando vi um homem usando um cachecol ao redor da boca, tentando mexer na fechadura. Então, ouvi o som do trinco sendo destrancado. De forma estúpida, me escondi embaixo do sofá para ligar para a polícia.
O homem então entrou na minha casa e começou a vasculhar a casa. O operador então me disse que levaria no mínimo 10 minutos para a polícia do posto policial mais próximo chegar até minha casa. Ele entrou no meu quarto e pegou todo o dinheiro que eu tinha. Na época eu era um estudante universitário quebrado. Ele circulou pela cozinha e até pegou um pedaço de bolo da geladeira que eu havia comprado para o meu aniversário. Depois disso, ele apenas riu. Eu não saí para verificar se ele tinha ido embora ainda, porque o vi segurando algum tipo de arma que eu acredito que era um cano. O tempo passou lentamente, mas na verdade foram apenas 5 minutos, até que a polícia chegou. Os policiais anunciaram sua presença e eu gritei de trás do sofá, informando que fui eu quem os chamou. Então, saí debaixo do sofá e eles me interrogaram. O que eles disseram em seguida gelou minha espinha. Um homem idoso que morava em algumas casas de distância do bairro realmente ligou para a polícia, dizendo a mesma coisa que eu fiz. Havia uma diferença fundamental entre ele e eu, no entanto. Ele estava morto e eu estava vivo. Ele aparentemente foi espancado com o cano que o ladrão estava segurando, e havia sangue por toda parte. O ladrão deve ter inspecionado as janelas para ver se havia alguém em minha casa, e acho que, depois de verificar, ele achou que não havia ninguém em casa e arrombou. Não preciso dizer que não consegui dormir naquela noite, e tive pesadelos nos dias seguintes pensando no que teria acontecido se eu não tivesse prestado atenção à luz da lanterna ou se estivesse na minha cama ouvindo as músicas com o volume alto. A polícia disse que investigaria mais o caso e me manteria informado, mas até hoje não recebi atualizações. Ainda tenho muito medo de que o ladrão psicopata ainda esteja solto. Eu sei que todos dizem isso, e é muito clichê. Sempre tranque suas portas e janelas. Ao sair da festa da empresa, já era quase meia-noite. Lembro-me de pensar na segurança do bairro e em como seria bom voltar para a calmaria do meu lar. Não poderia estar mais enganada. Ao entrar em casa, tudo parecia em ordem. Deixei minha bolsa na bancada da cozinha e fui em direção ao quarto para tirar os sapatos. Estava tudo em silêncio, mas uma intuição me fez parar no meio do corredor. Algo estava errado. Sabe aquele pressentimento que arrepia cada centímetro do seu corpo? Foi exatamente o que senti. As luzes da sala, que estavam fracamente acesas quando entrei, mas agora elas haviam se apagado. Tentei acender, mas nada aconteceu. As lâmpadas estavam queimadas ou alguém tinha cortado a eletricidade. Era mais provável a segunda opção. Decidi ir até a cozinha pegar uma faca. Era o mais perto de uma defesa que eu poderia conseguir. Enquanto me movia cautelosamente, percebi algo ainda mais assustador. O reflexo de alguém se movendo atrás de mim. O vulto era grande, muito maior do que eu. Girei sobre meus calcanhares, faca em punho, preparada para o que viesse, mas a figura já tinha desaparecido. Corri até o telefone fixo, mas estava desligado. Pensei em usar meu celular, mas então lembrei que o havia deixado na bolsa na cozinha. Respirei fundo, tentando não entrar em pânico. A cada passo que dava, sentia que era observada. De repente, ouvi um barulho vindo do segundo andar. Alguém estava lá. Sem pensar duas vezes, decidi me esconder. Corri para o porão, lugar que poucas vezes frequentei, justamente por ser escuro e empoeirado, mas era minha única chance. Encontrei uma pequena fresta entre caixas velhas e me escondi ali. Ficar no escuro e em silêncio absoluto era uma tortura. Eu podia ouvir cada ruído, cada respiração minha, e foi então que ouvi os passos. Eles eram lentos, deliberados.
Alguém estava descendo as escadas do porão. Meus olhos se encheram de lágrimas. Pensei em minha família, em tudo que ainda queria viver. O medo era tão grande que tinha dificuldade em respirar. E então, o silêncio. Por um momento, achei que talvez o invasor tivesse ido embora, mas estava enganada. Uma risada baixa e macabra ecoou pelo porão. Ele estava se divertindo. Aproximou-se lentamente e eu podia ouvir sua respiração pesada. Então algo inesperado aconteceu. O som de sirenes. Alguém havia chamado a polícia. A risada se transformou em um rosnado de frustração. Ouvi o barulho de vidro quebrando e em seguida passos apressados. Quando as sirenes estavam bem próximas, reuni coragem para sair do meu esconderijo. Subi as escadas tremendo e fui até a porta da frente. 2 policiais me aguardavam. Eles me informaram que um vizinho, preocupado por não ter visto luzes na minha casa e sabendo que eu deveria ter voltado da festa, chamou a polícia. Depois daquela noite, instalei um sistema de segurança de última geração em minha casa. Nunca mais me senti completamente segura, mas sabia que tinha tomado as precauções necessárias. A polícia nunca encontrou o homem que invadiu minha casa, mas o trauma daquela noite permanecerá comigo para sempre. Eu sempre me perguntei o que teria acontecido se meu vizinho não tivesse chamado a polícia. E essa é uma pergunta que eu espero nunca ter resposta. Ocorreram algumas tentativas de invasão, e isso aconteceu ao longo de, eu diria, 8 anos. Não era algo que acontecesse o tempo todo, mas de tempos em tempos pude contar pelo menos 3. Para situar vocês, sou do interior de São Paulo. Minha família se mudou para um bairro na parte leste e se estabeleceu em uma casa perto de um campo de treinamento militar que não era usado há anos, quando eu estava nos últimos meses do 5º ano. A casa em si não estava em ótimo estado, mas o que poderíamos fazer? Meus pais tinham meus 2 irmãos que nasceram em 2007 e 2008. Não podíamos viver em um apartamento minúsculo de 2 quartos, especialmente comigo e minha irmã, que era 3 anos mais nova que eu. A primeira tentativa de invasão aconteceu no final de agosto de 2009, quando meu pai estava trabalhando no turno da noite e minha mãe estava em seu quarto dobrando a roupa, enquanto eu fazia minha lição de casa. Foi por volta do momento em que comecei o ensino médio e queria garantir que estivesse em cima das minhas tarefas. Enquanto isso, minha irmã mais nova, a quem chamaremos de Jane, estava brincando com nossos irmãos bebês, Anderson e Lorenzo. Eram cerca de 21 horas quando ouvi o som da cerca se mexendo. Era o som que a cerca faz quando alguém pula por cima dela. Lembrem-se de que a cerca ao redor da minha casa não era muito alta, que até eu conseguiria pular. Na época achei que fosse minha imaginação ou um dos gatos de rua, já que tínhamos muitos na área. Jenny decidiu pegar algo rapidamente em nosso quarto compartilhado. Lembre-se de que nosso quarto ficava nos fundos, enquanto o quarto dos meus pais ficava na frente da casa, ao lado do quarto dos meus irmãos bebês. Não menos de 2 minutos depois, ouvi Jane gritar bem alto e o som da maçaneta da porta sendo sacudida com força. Acontece que quando Jane entrou no quarto, ela ouviu um toque na janela e achou que fosse nossa mãe, que estava lá fora e precisava de ajuda com a roupa do varal. No entanto, quando ela abriu as cortinas, deparou-se com um homem branco, com um par de olhos verdes bem penetrantes, olhando de volta para ela. Ela gritou e correu para fora do quarto para encontrar minha mãe, e foi quando ouvi a maçaneta da porta sendo sacudida com força.
Minha mãe correu até onde estávamos, na sala de estar, e ordenou que eu pegasse meus irmãos e fosse para o quarto dela com Johnny. Enquanto eu pegava meus irmãos e minha mãe estava ao telefone com o operador do 190, ouvimos outra pessoa tentando abrir a porta da tela que ficava perto da porta dos fundos. No entanto, sabíamos que eles provavelmente não conseguiriam abri-la, já que não víamos motivo para usá-la. Colocamos um enorme armário na frente dela. Menos de 5 minutos depois, a polícia chegou, mas, como de costume, quem quer que tenha tentado invadir já tinha ido embora. A próxima tentativa aconteceu em 2013, quando Johnny e eu estávamos nos preparando para a escola por volta das 7 horas. Nesse dia, a escola começava mais tarde do que o habitual, então demoramos um pouco para nos arrumar. Éramos as únicas em casa, já que meus pais estavam programados para trabalhar às 7 horas e tinham deixado meus irmãos com meus avós, enquanto nós duas pegávamos o ônibus para a escola. Estava tudo bem, mas então ouvimos a cerca fazendo aquele som novamente, como se alguém tivesse pulado. Desta vez, tínhamos um cachorro da raça pastor belga chamado Trovão, que já estava em alerta máximo. Ouvimos novamente a porta dos fundos sendo sacudida com força e meu cachorro estava enlouquecido. Corri para abrir a porta e meu cachorro saiu correndo atrás de quem quer que fosse. Não conseguimos ver direito o cara, porque quando abri a porta da frente para ver para onde ele foi, ele já estava correndo rua abaixo. Ligamos para nossos pais e saímos de casa para ir para a escola. Em algum momento de 2014, infelizmente um de nossos carros foi arrombado no meio da noite, mas eles não levaram nada. Meus pais raramente deixavam algo nos carros, então quem invadiu não encontrou nada de valor para roubar. A outra tentativa aconteceu em 2016, quando meus irmãos, que na época tinham 9 e 8 anos, estavam em seus quartos dormindo, de repente acordaram alertas. Eles não sabiam por quê, mas viraram para a janela e viram a silhueta de um homem parado na frente da janela deles, tentando olhar para dentro e dizendo: "Eu vejo vocês." Meus irmãos tinham cortinas que não eram completamente escuras, nem completamente transparentes. Eles ficaram congelados de medo no início e não queriam gritar, mas Anderson, o mais velho, estava com medo e queria afastar esse homem. Então, ele jogou seus sapatos na janela, o que assustou o homem e o fez correr. Foi engraçado ouvir meus irmãos contarem a história na manhã seguinte, mas também foi assustador, porque não sabíamos por quanto tempo o homem poderia ter ficado ali. Isso aconteceu cerca de 3 semanas atrás, por volta das 3:30 da manhã, enquanto eu estava assistindo a alguns vídeos no YouTube. Notei que as orelhas do meu cachorro se ergueram e ele se dirigiu à porta dos fundos. Pensei que ele precisava fazer suas necessidades, então deixei ele sair. Quando cheguei à porta, destranquei-a e estava prestes a abri-la, quando algo me disse para acender a luz primeiro. Assim que fiz isso, vi algo passar rapidamente pelo lado da minha casa. Isso me deixou inquieto, mas mesmo assim abri a porta e deixei o cachorro sair. Ele imediatamente correu na direção em que viu o movimento e desapareceu na escuridão. Fui até a cozinha e peguei uma faca. Peguei também minha lanterna e comecei a procurar, mas não conseguia enxergar muito bem da varanda. Fechei a porta e desci da varanda, chamando pelo nome do meu cachorro. Eventualmente, ele voltou correndo até mim, e eu o levei de volta para dentro de casa. No entanto, quando cheguei à porta de trás da casa, vi que ela estava entreaberta. Isso me assustou muito,
principalmente porque eu estava sozinho em casa durante o fim de semana e sabia que tinha fechado a porta. Aproximei-me da porta dos fundos com a faca na mão e vi uma luz se movendo dentro da minha casa. Coloquei meu cachorro na coleira e entrei silenciosamente na casa. Quando cheguei ao quarto de onde vinha a luz, que era o quarto da minha irmã, empurrei a porta lentamente com a faca. Quando acendi a luz, vi um homem grande segurando um controle de videogame que estava no meu quarto. Ordenei que o homem largasse o controle e saísse da minha casa antes que eu o esfaqueasse. Ele rapidamente largou o controle e pulou pela janela do quarto da minha irmã, como se estivesse em algum filme de ação. Fiquei olhando para onde ele ia, mas em questão de segundos ele sumiu no escuro. Não sei quem era esse homem ou o que ele tinha em mente, mas se ele voltar na próxima vez, não haverá aviso prévio.